E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Amém? Podem sentar, queridos. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de, essa noite, falar de um centurião chamado Cornélio. Eu estava lendo aqui nos meus livros das mensagens e vi que já preguei num tempo desse essa mensagem. Mas a gente sabe que a mensagem de Deus, a palavra de Deus, ela é viva. E Deus, Ele usa ela como quer, quando quer, não é? Não tem tempo, não tem hora, não tem... a gente pode ler o mesmo texto 10 vezes, pregar 20 vezes, 100 vezes, Deus, Ele fala como quer a igreja. Amém, queridos? Vamos começar falando um pouco sobre a vida de Cornélio. A Bíblia diz que ele era um centurião. O centurião é aquele soldado principal que cuidava de 100 soldados. E também diz a Bíblia que ele era da corte italiana, ou seja, era um homem muito importante e estava ali na cidade de Cesareia, certamente um local exclusivo para a guarda daquela cidade. E a Bíblia diz também, queridos, que Cornélio era um homem, apesar da sua posição na sociedade, a Bíblia diz que ele era um homem piedoso, um homem que tinha piedade, um homem que quando passava, se via alguém necessitado, ele teria que fazer alguma coisa. Ele era um homem piedoso. A Bíblia também diz que ele era um homem que temia a Deus. Vale salientar, irmãos, que o centurião Cornélio, ele não era judeu. Ele era uma nação que para o povo de Israel era uma nação que era rejeitada por Deus. Se formos ver ao longo da história, vamos ver que os gentios não tinham oportunidade para toda a história, para os judeus de Israel, não tinha a oportunidade da salvação. Deus não era com aquele povo. Mas a Bíblia diz que centurião Cornélio, ele era um homem que temia a Deus. E também, ele não só temia a Deus, mas também temia a Deus com toda a sua casa. É mais fácil a gente sair, pregar a palavra fora, ganhar almas para Jesus, trazer para a igreja, cuidar aqui. Mas Cornélio, mesmo sem ser crente, mesmo sem ser judeu, era um homem que temia a Deus e levava Deus para dentro da sua casa. Toda a família de Cornélio era temente a Deus. Diga amém? Amém. A Bíblia também diz que ele dava esmolas e orava continuamente. Cornélio, mesmo sendo um homem gentil, ele dava a entender, presbítero, que ele imitava o povo de Israel. Ele gostava
A Bíblia também diz que ele orava de contínuo, buscando ou tateando no escuro, procurando que porventura alcançar o coração de Deus. E quando você que ainda não tem uma intimidade com Deus, ainda não aceitou a Jesus, mas você procura uma igreja para ouvir a palavra de Deus, eu quero te dizer, você é um Cornélio. Aleluia, glória a Deus. É uma pessoa que ainda não tomou a decisão, mas eu creio que pode tomar hoje. Não tomou a decisão, mas tem sede de Deus, tem fome da palavra de Deus, tem vontade de ver Deus fazer milagre na sua vida. Aleluia, aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz também que Cornélio era um homem justo. Cornélio não gostava de fazer as coisas erradas. Cornélio comprava e pagava. Cornélio fazia as coisas certas. A balança teria que estar, olha, fiel, como Jó falava: pesa-me em balanças fiéis e verás que sou justo. Cornélio era um homem justo. E está dizendo aqui que não é o Cornélio que está dizendo que ele é justo, porque muitas vezes a gente abre a boca e diz que é justo, mas muitas das vezes nós estamos agindo com injustiça com o irmão ou o próximo, ou alguém que a gente não conhece. Mas Cornélio tinha o testemunho das pessoas que o rodeavam. A Bíblia diz também que Cornélio tinha bom testemunho de toda a nação dos judeus. Ou seja, em outras versões diz, toda a nação de Israel. Interessante, né? Um homem que não é crente, um homem que não é judeu, um homem que para Israel era imundo. Diante dessa situação, irmãos, Deus, Ele conhece o coração. E a Bíblia diz que Deus olha lá do céu e vê um homem necessitado da presença de Jesus. aleluia, glória a Deus. Aquilo que Cornélio procurava encher o seu coração, para encher o vazio do seu coração com a palavra, com oração, com fazendo justiça, fazendo o que é certo, orando de continuamente. Deus ainda precisava, aleluia, Cornélio ainda precisava de algo a mais. Não sei o que você está fazendo para alcançar o coração de Deus, mas eu quero te dizer uma coisa: continua firme, buscando a vontade de Deus, porque o Espírito Santo vai te alcançar nessa noite. Aleluia. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Aí a Bíblia diz, irmãos, que Cornélio estava orando e de repente chega um varão, a Bíblia diz um anjo, de forma teofânica, que é uma forma corpórea de um homem, e chega perto de Cornélio, e Cornélio toma um susto, porque Cornélio, irmãos, ele orava, Cornélio lia a palavra, Cornélio fazia obras sociais, Cornélio era bom, tinha um bom testemunho, mas Cornélio nunca teve uma experiência espiritual. E nesta noite eu quero te dizer, aleluia, Deus pode fazer com você a mesma coisa que fez com Cornélio. Você pode sentir, aleluia, uma experiência espiritual nessa noite como nunca você sentiu. Glória a Deus. A Bíblia diz no capítulo 10, versículo 3 e 4: este
quase a hora nona do dia, 3 horas da tarde, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando o olho nele e muito atemorizado, disse: quem é, Senhor? Cornélio fazia tudo certinho, como tem muitos crentes também que faz tudo certinho, mas até agora não tem uma experiência espiritual. A Bíblia diz que ele pergunta: quem é esse? Cornélio, como autoridade, centurião da corte italiana, ele sentia que aquela voz era uma voz de autoridade e que não era coisas de homem, mas era coisa sobrenatural. Disse: quem é, Senhor? Aí diz aqui o anjo: e o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aí tem crente depois que aceitou Jesus, ora, faz isso, faz aquilo, quer ser melhor do que o ímpio. Não pode ser melhor do que o ímpio, porque muitas das vezes a oração do ímpio, as obras sociais do ímpio está chegando até a Deus e você está sendo enganado com a sua soberba. A oração de Cornélio não era o povo de Israel. Cornélio não era o povo, a nação escolhida, sacerdócio real. Mas as orações de Cornélio e as obras de Cornélio chegaram até o trono da graça. As orações de Cornélio e as obras de Cornélio passavam do teto da igreja. Aleluia! Aleluia! Como é que estão as suas orações? Está passando do teto da igreja? Como é que está a minha oração? Está passando do teto da igreja? Está chegando nas memórias de Deus, como um anjo aqui falou para Cornélio? Irmãos, Deus, ele conhece a intenção do coração. Muitas das vezes tem gente que faz, é o crente bombril, faz 1001 coisa, mas se ele fizer uma que chega até a memória de Deus, basta, irmão, basta. O importante é o que você fazer com um coração sincero, temente a Deus, ser piedoso. Aleluia, glória a Deus, e ser justo e ter um bom testemunho, como Cornélio era. Dá até inveja de Cornélio, porque era um homem, para a nação de Israel era rejeitado, mas para Deus não. Aí a Bíblia diz, queridos, a hora que tudo se passa, que ele teve uma experiência espiritual, e o anjo disse a ele: olha, envia homens para Jope e procura Pedro, que ele está na casa de um homem chamado Simão. E a Bíblia diz que Cornélio chama 2 dos seus servos e também chama um soldado que estava sobre os seus serviços, e envia até Pedro. Nesse momento em que eles estavam indo para Jope, a Bíblia diz que Pedro passou o dia todo orando e sentiu fome. Aí quando estavam preparando a comida, a Bíblia diz que do céu desce um manto com todo tipo de animais silvestres, no qual o povo de Israel não podia comer, porque era imundo.
E Deus disse a Pedro: mata, cozinha e come. Agora imagina só, desce um manto do céu, desce alguma coisa imunda do céu, irmãos. Pedro disse: de maneira nenhuma eu como algo que seja imundo. Aí a Bíblia diz que o manto sobe alguma coisa impura, irmão, do céu. Mas sabe o que acontece? Pedro é o homem dos três. Negou a Jesus 3 vezes. Jesus, para dizer a ele que estava perdoando ele, foi e falou 3 vezes. E esse manto, irmão, subiu e desceu do céu 3 vezes, para Pedro entender que Deus, aleluia, purificou aquela comida que estava mostrando a ele. Deus disse a Pedro: quem és tu para dizer imundo aquilo que eu já purifiquei? Aleluia, glorificado e exaltado ao nome do Senhor Jesus. Muitas das vezes, irmãos, a pessoa já chega decidido a aceitar a Jesus. Em casa mesmo, ele diz: eu vou para a igreja, eu vou aceitar Jesus. Aleluia, eu quero ouvir só uma palavra. Aleluia, e quando chega na igreja, irmão, chega desejoso de ouvir a palavra e se arrepende diante do Senhor Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Aí Pedro entendeu o mistério, guardou. Aí depois o anjo disse a ele: olha, vai vir 3 pessoas, obedece. Irmãos, porque muitas das vezes Deus fala com a gente e quando chega lá na frente a gente desobedece. E o anjo chegou para Pedro e disse: obedece. Aí quando ele viu os 3, ele disse: sou eu mesmo, sou eu, vem cá, sou eu que vocês estão procurando. Entra. Conversaram, contaram a Pedro o que foi que aconteceu. No outro dia, arrumaram o jumento e partiram para Cesareia. Quando chega lá, o que eu acho interessante, lembrar, é que ele já sabia, Cornélio já sabia o tempo, irmãos. Cornélio já sabia o tempo de Jope para Cesareia, de Cesareia para Jope. Diga amém. Quantos quilômetros? 63 quilômetros. Ele já sabia quanto tempo era. A Bíblia diz que veja que Cornélio, como eu não vou dizer crente ainda, porque ele não tinha aceitado nesse momento. Mas sabe o que foi que Cornélio fez? Reuniu na sua casa toda a sua família e chamou todos os seus amigos, encheu a casa e ficou esperando o homem de Deus chegar. Aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes a gente não quer nem se reunir na igreja, quanto mais em casa. Tem gente que rejeita até um culto na sua casa. Aleluia. Cornélio reúne uma grande quantidade de gente. Quando Pedro chega, escuta uma coisa. Muitas das vezes a gente ora, muitas das vezes a gente faz a obra, muitas das vezes a gente tem um conhecimento, muitas das vezes a gente temente a Deus, tem uma experiência espiritual, mas muitas das vezes a gente faz coisas sem entendimento. A Bíblia diz que quando Pedro chega, Cornélio se prostra aos seus pés e o adora, a Bíblia diz. E Pedro repreende. Sabe por que Cornélio dobrou os joelhos diante de Pedro e o adorou? Porque os gentios, irmãos, tinham milhares e milhares de deuses. E se ele teve uma experiência espiritual,
espiritual, então Pedro é um homem de Deus, então tem que prostrar e adorar. E muitas das vezes acontece até dentro da igreja, pessoas adorando cantores, pessoas adorando pregadores, pessoas adorando pastores, bispos, apóstolos, pessoas adorando todo tipo de gente, e mesmo sendo dentro da igreja. Por quê? Porque está agindo sem entendimento. Sabe o que foi que Pedro disse? Levanta, porque eu sou homem igual a tu. Adore só a Deus. Adore só a Deus. Adore só a Deus. Oh, aleluia. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Tem gente que adora até mãe, tem gente que adora pai, adora vovô, adora filho. Ei, adore só a Deus. Filho, a gente cria com amor. Pai, a gente, aleluia, abraça com amor. Aleluia, os avós, vovô, a gente abraça com amor. Tem amor, mas adorar só a Deus. E Cornélio entendeu essa repreensão de Pedro para o bem espiritual dele. Aí a Bíblia diz, irmãos, eu não vou passar muito tempo, vou concluir aqui. A Bíblia diz que Pedro começou pregando. Agora é interessante que Pedro começou pregando só Jesus, viu, irmãos? Porque tem gente que prega sobre Davi, Abraão, Isaac e Jacó e não conclui com Jesus. Aí abre a boca e diz assim: Jesus está dizendo esses apocalipse, irmãos, mas na tua pregação tu não fala de Jesus. Fala de todo mundo menos de Jesus. Ei, irmãos, a palavra de Deus pregada tem que terminar, aleluia, com o evangelho. Glória a Deus, aleluia. Tem que terminar com o evangelho. Jesus disse: ir e pregar o evangelho. Ele disse: ir e pregar a vida de Abraão. Não disse. Ir e pregar o evangelho. O evangelho que trouxe foi quem? Jesus. Aí a Bíblia diz, queridos, que Pedro começou a pregar aquela pregação bonita. Ele começou a falar de Jesus. E começou a falar de Jesus para cá. Se for observar, fazer um estudo mesmo dentro da Bíblia, você vai ver que Pedro, quando pregava, pregou lá no livro de Atos, lá, no início, no Pentecoste. Ele pregou quase a mesma coisa que ele pregou para Cornélio. E foi assim, duas, três vezes que Pedro pregou. A pregação de Pedro era cristocêntrica. Cornélio conhecia muita coisa, teve até experiências espirituais, mas Cornélio estava precisando de Jesus. O mundo precisa de Jesus. O ímpio precisa de Jesus. Glória a Deus. Não adianta, irmão, estar metendo pau na homossexualidade, nas drogas. Não adianta, não estar metendo pau nada disso aí, não. Esquece isso, fala de Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Pedro começou a pregar, já estava, enquanto Pedro estava pregando, Pedro não tinha discernimento, Pedro não é onisciente, ele não viu o coração de Cornélio, mas Deus via. E a Bíblia diz que a pregação de Pedro, irmãos, foi interrompida no meio. Aleluia, mas interrompida. Se fosse qualquer um homem ali que estivesse interrompendo, não ia dar problema. Mas quem interrompeu foi o Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo interrompe, a Bíblia diz que o aleluia cai do céu, aleluia, e enche todos que estão naquela casa. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Imagine, irmãos, Cornélio convidou a família, convidou os amigos, e cada um deles recebeu a palavra e foram cheios do Espírito Santo. E Pedro, escuta uma coisa, a Bíblia diz que Pedro levou 6 testemunhas, e essas 6 testemunhas, quando olharam, disseram: meu Deus, aleluia. Eu estou lembrando daquele lá em Atos 2, no Pentecoste, foi a mesma coisa, porque o povo começava a falar em línguas e começava a falar
realmente Deus não é Deus que faz acepção de pessoas. Aleluia, o Evangelho foi pregado primeiro em Israel, para os judeus, agora e depois para Samaria, e depois para todo o confim da terra. Deus ele faz assim, irmãos. Aleluia. Aí Pedro agora ficou desarmado, porque Cornélio disse assim: aleluia, já fui batizado com o Espírito Santo, o que é que me impede agora de descer das águas? Aí Pedro olha um para o outro assim, e o que é que eu vou impedir se o Espírito Santo, o próprio Deus, fez a manifestação com eles que não era da base de Israel? E eu vou dizer o quê? Desce e que seja batizado nas águas. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Eu convido a minha esposa aqui. A gente vai cantar o hino no violão. Ela vai tocar no violão. Então, irmãos, eu vou perguntar nessa noite: Cornélio tinha desejo de aceitar a Jesus. Cornélio tinha desejo. Pode pegar o violão. Pode começar, já pode começar a pegar ele aí. Você já sabe o hino, já vai saindo aí. Peço que os irmãos fiquem de pé. 9:5, a gente já vai saindo. Cornélio tinha desejo de aceitar Jesus. Cornélio alcançou o coração de Deus porque ele tinha desejo de sentir algo da parte de Deus. E eu pergunto nessa noite: você que veio aqui com o coração aberto, você que veio com um coração desejoso assim como Cornélio, eu pergunto nessa noite, depois que você ter ouvido essa mensagem nessa noite, se você quer aceitar Jesus, levanta a tua mão. Quem quer aceitar Jesus nessa noite, levanta a mão. Quem ainda não aceitou Jesus, levanta a mão. Quem não aceitou Jesus? O senhor já é crente já? Não, o senhor quer aceitar Jesus nessa noite? O senhor quer fazer igual a Cornélio fez? Porque eu tenho certeza que você veio desejoso de ouvir a palavra de Deus. Porque eu tenho certeza que o Senhor é um homem bom. E Deus ele tem falado no teu coração. Vem. Eu sei que é uma luta, porque aconteceu comigo. Eu vivia na prostituição. Meu pai tem um prostíbulo, eu vivia lá dentro. Mas o meu coração começou a arder. Eu comecei a lembrar, aleluia, que minha mãe, quando eu era pequenininho, levava a gente para a igreja. Mas eu estava na desobediência. E eu me lembro que era uma luta muito grande. Tu vai perder os amigos. E a cervejinha no final de semana. E a mulherada para paquerar. Eu ficava pensando, e aí, o que é que meus amigos vão dizer? Era uma luta muito grande, mas algo mais forte dizia o meu coração: eu quero te alcançar. Oh, glória! A minha palavra está batendo no seu coração. Se tu abrir o teu coração, aleluia, o Espírito Santo vai entrar, vai fazer morada, aleluia, vai cear com ele e ele vai cear contigo, e tudo vai mudar na tua vida a partir desse dia. Você quer aceitar Jesus? Você quer tomar uma decisão para Jesus? Escute esse hino. Eu não sei o que ele viu em mim. Quem sabe canta, vai. Porque ele amou. Quem sabe canta bem, ó. Que devia ser. Escuta. Cornélio é assim também. Se devia sou. Escuta Deus falando no meu coração nessa noite.
pelos livramentos. A gente não sabe quantos livramentos já teve, a gente teve até hoje. A gente não sabe. Que eu me lembro, eu já tive já uns 20 livramentos. Teve uma vez que eu caí ali naquela barragem de Pirapamba. Mergulhei achando que sabia nadar. E naquele dia eu ia morrer. Sabe o que foi que eu fiz, irmãos? Aliás, sabe o que foi que Deus mandou eu fazer? Passa as unhas na parede. Quando eu passei as unhas na parede, sabe o que aconteceu? Tinha uns matos lá que me seguraram e eu me levantei. E quando eu me levantei, quem estava ao redor estava entendendo que eu estava sendo afogado. E me deu a mão e me tirou da minha. Glorificado, exaltado ao nome do Senhor Jesus. Eu tinha 16 anos. Eu estava trabalhando de garçom. E tinha um homem, um casal assim. Como eu tinha aquele paletó bonitão, né? De garçom. A mulher começou a olhar para mim. Sabe o que foi que esse camarada fez? Pegou a arma e fez assim, para mim. Outra vez, eu estava sentado na frente do meu pai. E chegou um homem com uma faca. E olhou para mim. Isso é você. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Eu ia para casa de madrugada. E aonde eu morava na escada, eu conheci o criador. É um pé que posso entrar. Quando eu olho de longe, um cara cheio na maconha, com uma foice na mão, já estava me ameaçando de longe. Eu digo, eu tenho que ir para casa. Nesse dia, irmão, eu estava afastado do caminho do Senhor, eu lembrei de Jesus. Eu disse, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, toma frente. Eu tenho certeza que minha mãe está orando por mim. Quando eu passei, cheguei perto dele, ele disse, não é você não. Glória a Deus, Eu vou pegar ele nessa noite. glória. Eu fiquei branco e depois. E quantos livramentos? 2, Avenida para cá, para Caruaru. Eu vi tudo. Em cima de 100. A carreta entra na minha frente. Do lado do ligeiro baiano. A única coisa que eu tenho que fazer era buzinar. Quando eu buzinei, ele entrou na minha frente. Agradeceu muito. Dormiu no volante. As mãos de Deus faz isso. E nós temos que ser gratos todos os dias. O mínimo que a gente tem que fazer é aceitar Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna.